8 de abril de 2014, ao nosso lado o escritor e crítico literário Manuel da Costa Pinto. Manuel, como você avalia a cena da literatura brasileira? É sempre bom frisar que é muito difícil fazer um panorama que abranja poesia e prosa conjuntamente. Então a gente pode dizer que na prosa, claramente a gente tem hoje uma tendência de representação de realidades mais individualizadas. Não há mais aquele recorte, aquela representação total, abrangente da cidade, da vida urbana. Você tem mais uma espécie de desvão particular, uma experiência subjetiva em contraste com a vida pública. Vamos dizer assim, essa é a tônica dominante da prosa contemporânea, né? A experiência individual, que é algo essencialmente urbano, né? Assim, durante muito tempo a prosa brasileira se preocupou em ter uma espécie de visão sistêmica do Brasil. Basta lembrar do realismo, do regionalismo, que é uma tentativa de compreender o Brasil, e é como se esse esfacelamento do Brasil que a gente testemunhou nos anos 70, 80 para cá, tivesse redundado numa prosa que não tenta mais fazer um retrato, uma mímese da realidade, um retrato abrangente da realidade, mas focal particular, né? Então a gente tem ainda relatos que são sobre espaços sociais, como Cidade de Deus Paulo Lins, por exemplo, mas ele é exceção. Em geral você tem mais a experiência subjetiva dentro dessa pluralidade de experiências que caracteriza a experiência urbana. Então a gente pode pegar a obra do Bernardo Carvalho, do Milton Ratum, a obra do Cristóvão Teza, a obra do Bernardo Eisenberg, e você vê que cada um deles está falando de uma experiência muito particularizada. Não dá mais para falar de uma representação da realidade homogênea, como a gente tinha, por exemplo, na época do regionalismo, ou mesmo na época da emergência do conto urbano dos anos 70. Você tinha João Antônio, Rubem Fonseca, Dalton Trevisan, todos mais ou menos representando alguns tipos característicos da sociedade urbana, né? O bandido, o policial, o pobre-diabo, o desvalido, o malandro, a prostituta, né? Havia uma certa homogeneidade na representação, uma complementaridade na representação. Hoje a gente percebe que não existe mais essa ambição de dar conta da realidade de uma maneira homogênea, totalizante. Então o que a prosa representa são experiências muito individualizadas e dependentes do imaginário de cada escritor. Quando a gente fala em poesia, daí o tipo de abordagem tem que ser diferente. Se durante muito tempo a poesia brasileira teve uma certa divisão, que, para falar didaticamente, assim, colocava de um lado poetas mais líricos, mais subjetivos, para poetas mais objetivos e construtivistas, então uma linhagem que era do lado da poesia lírica subjetiva, uma linhagem que começava em Mário de Andrade, passava por Manuel Bandeira, Drummond, talvez o maior de todos. Do outro lado, uma poesia mais objetiva, construtiva, que começava com Oswald de Andrade, passava pela poesia concreta e por João Cabral de Melo Neto. Se antes havia um pouco essa dicotomia, que está longe de esgotar o que a poesia brasileira tem, porque houve também nos anos 60, 70, uma poesia de inspiração mais existencial, digamos assim, um pouco influenciada pelos beatniks e tal, mas de grosso modo a gente pode dizer que havia esse jogo, essas linhas paralelas até certa maneira, uma poesia mais lírica e outra mais construtiva ou construtivista. Hoje a gente vê que não há mais essa pesquisa formal dentro da inscrição de uma linhagem. Isso de alguma maneira desaparece. Talvez isso corresponda a um momento pós-utópico, pós-vanguardas, pós-manifestos, pós-palavras de ordem estéticas, né? Não existe mais uma preocupação em frisar, em sublinhar e reivindicar um ponto de vista estético. Existe também mais uma característica, uma dicção pessoal do poeta que acaba dialogando com outros poetas, com poetas de diferentes tradições, de diferentes vertentes. E é muito difícil, assim como acontece na prosa, em que existe uma pluralidade de experiências que redunda numa pluralidade de representações da realidade, também a gente tem na poesia uma pluralidade de formas de se relacionar com a tradição poética, que faz com que a obra de cada poeta seja um universo muito particular, uma ilha dentro de um arquipélago que é bastante variado,
que é o da poesia brasileira atual. Sem entrar, obviamente, aí num juízo de valor. Não estou fazendo aqui não estou falando que isso é bom ou é ruim, nem estou falando que todos os poetas são bons ou todos os poetas são ruins. Aí a análise particular de cada um deles, e o mesmo se aplica à prosa, é que vai determinar, se não determinar, mas aí vai fazer surgirem aí valores assim, de permanência, valores de invenção que estão presentes tanto na prosa quanto na poesia contemporâneas. Agora, em relação ao escritor Manuel da Costa Pinto, o que tem promovido inquietações e trazido inspirações agora no momento presente de sua obra? Eu sou um jornalista, crítico literário. O que eu escrevo é sobre literatura e sobre cultura de uma maneira geral. Então eu não sou um escritor, eu não produzo ficção e nem poesia. Na verdade, para mim, assim, o que move a minha maneira de escrever, que é basicamente a escrita de ensaio de crítica, um ensaio sobre arte de uma maneira geral, o que move para mim vamos dizer assim, essa tentativa de estabelecer, de criar algumas linhas de inteligibilidade entre esses poetas e prosadores que oferecem uma gama tão diversificada, tão variada de tendências e vertentes estéticas. É um pouco difícil. A gente vive um momento em que traçar, vamos dizer, identificar uma tendência geral se torna mais difícil. Talvez a melhor atitude seja não buscar essa tendência, mas assim, por uma espécie de cacuete da crítica literária, a gente procura tentar entender aquilo que dentro de uma época é muito representativo e por que é representativo e o que há de comum entre essas produções representativas, seja na prosa, seja na poesia. Então é isso que eu acho que quando eu escrevo sobre literatura é o que me move, não sendo eu um escritor, mas um jornalista crítico literário. Queria terminar aqui a nossa conversa hoje convidando você para pensar junto com o movimento que defende o Parque Augusta Sem Prédios, um movimento importante em defesa do meio ambiente, em defesa da água, para pensarmos juntos uma festa literária, Parque Augusta, a Flipa. Então que você possa estar junto conosco a Flipa. Isso aí, a revolução somos nós. Obrigado. Manuel da Costa Pinto. Valeu. Valeu. Obrigado. Vai ter